ajudar. Eu queria, agora daqui a pouco eu vou chamar o Rodrigo Pessoa, advogado e síndico, lá de São Luís do Maranhão. Eu estou aqui no palco 2 e ele está lá no palco 1. Eu consigo ver ele, daqui a pouco vocês também vão vê-lo. E essa palestra maravilhosa que ele vai fazer para a gente, falando sobre as assembleias virtuais, ele vai trazer muito conhecimento. É um oferecimento do pessoal que está patrocinando o nosso evento. Pontual Cobranças, Guto Germano, Márcio Queires, obrigado, gente, por acreditar nesse projeto e fazer com que esse dia aconteça, esse dia maravilhoso. Obrigado ao pessoal da Market for You, uma ideia inovadora. Obrigado, pessoal da Superlógica. O André Baldini, cara incrível, deu uma palestra muito boa agora há pouco. E eu tenho que agradecer também o pessoal que está mandando mensagem para a gente, síndicos maravilhosos de todo o Brasil. Felipe Bonavite, cara está atuando como síndico no Brasil todo. Agradecer Fábio Campos. Fábio Campos, para quem não sabe, é o síndico de mais de 40 condomínios lá na Grande Florianópolis. Rose Guedert, a Rose Silva, síndica maravilhosa lá de Santo Amaro da Imperatriz. Essa mulher fez a primeira assembleia telepresencial da cidade. Olha que coisa maravilhosa. É muita gente para agradecer. E antes de eu passar a palavra para o Rodrigo Pessoa, eu quero falar o seguinte para vocês. Fiquem com a gente. Hoje vai ter muito conhecimento, muita coisa boa, muito assunto legal. Rodrigo, tá contigo, meu irmão. Pessoal, boa tarde. Já passamos aí do meio-dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, em especial ao Alessandro, ao Daniel do Papo Condominial, ao Sérgio Craveiro, aos nossos patrocinadores, Pontual Cobrança, Superlógica, Market for You. E vamos ter aqui, ao longo de todo o dia, uma oportunidade incrível de conhecer esse mundo condominial. E fui brindado com a possibilidade de falar de assembleia virtual, e principalmente ao lado de um cara que entende tudo desse mercado. O Alessandro, meu parceiro de palestra. Então, a gente vai tentar desenvolver aqui esse tema, que é o Assembleia Virtual, seus aspectos gerais e legais, onde não é possível se desvincular os conceitos principais, os pontos principais da Assembleia Presencial, para que a gente possa fazer um link com a Assembleia Virtual. E aí eu já quero jogar essa primeira bola para o Alessandro, já que ele é o cara desse mercado de Assembleia Virtual, para que ele passe para a gente um pouquinho desse cenário que passamos a viver, Alessandro, com mais força a partir do estado de pandemias que ainda estamos vivendo. Maravilha. Como está esse mercado da Assembleia Virtual? Meu amigo, muito obrigado aí pela sua introdução. É um prazer ter você com a gente aqui. O cara veio lá do Maranhão, uma ilha maravilhosa, pessoas incríveis eu conheci quando estive lá em São Luís. Vamos falar um pouquinho de Assembleia Virtual, as assembleias que ganharam muita força com a pandemia, uma situação muito complexa que o Brasil todo está vivendo. Nós tivemos que acelerar processos e com isso surgiu e ganhou espaço a Assembleia Virtual. Lá em Santa Catarina nós estamos fazendo muitas dessas assembleias. Os síndicos aderiram a esse projeto com muita força e nós percebemos que a adesão dos condôminos, que antes era 15%, 20% dentro de uma assembleia tradicional, passou a ser 80%, 90%, nós tivemos casos em que nós fizemos assembleia com 100% dos moradores. Olha que coisa incrível, que coisa magnífica. Imagina a totalidade dos condôminos tomando as decisões importantes dentro de um condomínio. Olha que coisa incrível. Nunca a gente ia conseguir isso numa assembleia presencial e com ferramentas seguras que permitem que você tenha a qualidade técnica, porque nós vamos aliar numa assembleia virtual tecnologia, conhecimento prático, jurídico e todo o know-how da equipe que faz a presidência e a secretaria de uma assembleia. O doutor Rodrigo vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Ele preparou uma palestra incrível. Pensa num cara que sabe sobre a assembleia, um cara que está nadando de braçada com tanto conhecimento. Olha, eu participei de uma live com esse cara, o cara sabe muito. Rodrigo, assume daí. Vamos lá.
Então, o primeiro convite é para voltar um pouquinho no tempo, mas antes disso, quero me apresentar um pouco melhor. Eu sou advogado desde 2002, especialista em direito civil, processual civil e também na área trabalhista. Atualmente ocupo o cargo de vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Maranhão e atuo na área condominial desde o ano 2009. Entrando no tema especificamente, a Assembleia, eu entendo que a Assembleia é o momento mais importante do condomínio. Por que isso acontece? É onde os condôminos têm a oportunidade de expressar seus sentimentos, suas vontades, seus interesses, onde se votam as condições de como aquele condomínio vai ser gerido. Então, é o momento supremo da massa condominial. É ali onde o condômino pode exercer os seus direitos e também ter mais ciência dos seus deveres. Então, isso aqui é uma breve introdução sobre o que seria uma assembleia de condomínio, vocês podem acompanhar aí. E então vamos passar agora por um momento mais formal, um conceito mais jurídico do assunto. E aqui eu quero até agradecer a OAB de São José dos Campos, aqui de São Paulo, que promoveu nessa semana uma live fantástica com o doutor Alessandro Marques, e eu tive a oportunidade de trazer esse conceito para a minha palestra através dessa live que eu assisti com eles. Então, aqui, no termo jurídico, que eu não vou me aprofundar muito na Assembleia, nessa apresentação, podem ficar tranquilos, não vou entrar no juridiquês, como já falamos por aqui, porque entendo que temos síndicos, administradores que não têm tanta habilidade com os termos jurídicos. Mas, em tese, sobre o conceito, a Assembleia Geral é órgão supremo do condomínio. E aqui eu quero fazer uma observação. Esse órgão supremo, alguns doutrinadores questionam a possibilidade da utilização da palavra órgão, que não se aplicaria a uma Assembleia, mas sim às pessoas jurídicas. E por isso existe esse debate doutrinário. Visto que através dela se manifesta a vontade da coletividade, dos condôminos, sobre os interesses comuns. Aquilo que eu falei no slide anterior, onde falei do que seria, de forma mais abrangente, uma assembleia condominial. Órgão deliberativo, e por que deliberativo? Porque ele vai decidir, vai definir as formas do funcionamento desse condomínio. Passando depois para um segundo ponto, um poder legislativo, que aí é quando o condomínio vai atuar criando normas. Por exemplo, o regimento interno. O regimento interno do condomínio é criado onde? Na Assembleia Condominial. E aí é quando os condôminos passam a exercer esse poder legislativo da Assembleia Condominial. Esse conceito aqui é do renomado jurista J. Nascimento Franco, que eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Passando a falar um pouquinho de tipos de Assembleia Condominial, a primeira delas é a Assembleia Geral de Instalação, a famosa AGI. Quando ela normalmente acontece? Quando o imóvel, o empreendimento, o condomínio está sendo entregue. A construtora, a incorporadora, convoca os condôminos para fazer o primeiro procedimento de entrega desse empreendimento. E aí se instala a Assembleia de Instalação. Lá vai ser decidido o quê? Aprovação da convenção, ou pelo menos deveria ser. Algumas construtoras não trazem essa prática para essa Assembleia, já apresentam uma convenção pronta, mas ali deveria ser o momento da aprovação da convenção. A eleição do corpo diretivo, síndico, subsíndico, se for o caso, se a convenção te trouxer essa previsão, e o conselho, na forma da convenção, e onde ocorre também a apresentação do orçamento, né, a planilha orçamentária para aquele empreendimento, bem como se discute o rateio, né, a taxa, a cota condominial, a taxa de bem-estar, como minha grande amiga a doutora Vânia apresentou ainda há pouco aqui para todos nós. Uma segunda assembleia, um segundo tipo de assembleia que existe, é a Assembleia Geral Ordinária. Ela necessariamente precisa ser realizada uma vez por ano e possui alguns temas específicos. Entre eles, a planilha orçamentária, novamente, a prestação de contas do síndico, eventualmente uma eleição. Isso se dá, a questão da eleição, muito comumente nos condomínios onde a convenção ela traz a previsão de que o mandato do síndico
é de 1 ano. Sabemos nós que o máximo é 2, inclusive cabendo a reeleição. Mas algumas convenções de condomínio trazem a previsão de que o mandato do síndico se dará por apenas 1 ano, 12 meses. Então, normalmente, essa Assembleia Geral Ordinária, ela prevista lá no artigo 1350 do Código Civil, nos impõe o dever de realizar também a Assembleia do Síndico junto com essa prestação de contas. Doutor Rodrigo? Pois não? Só trazendo um caso interessante que nós vivemos ali em Santa Catarina, sobre esse tipo de assembleia. Nós tivemos um caso em que um condomínio ele estava sofrendo com um problema de talvez ter que ser demolido. Imagina essa situação. E o síndico, para evitar que isso acontecesse, o que ele fez? Ele falou, vou realizar. Ele foi a primeira assembleia telepresencial do estado de Santa Catarina. Ele falou, vamos fazer, porque eu quero que esse prédio seja... O prédio estava embargado pela Defesa Civil e ele chamou no peito a responsabilidade. Ele falou, eu não vou deixar que esse prédio seja demolido, nós vamos recuperá-lo. Foi feita a assembleia e 60 dias após a assembleia, o prédio já estava habitável. A Defesa Civil já tinha dado o aval para que as pessoas pudessem retornar ao condomínio. Veja a importância de uma assembleia telepresencial, virtual, através de enquete. Mais para frente tenho certeza que o doutor vai falar melhor sobre isso. Mas olha como ajudou as pessoas. Você imagina que elas podiam, por conta do tempo, ter o seu imóvel, o bem delas, que com muito custo conseguiram comprar, demolido. Você imagina essa situação. Recente fizemos também uma assembleia em São Luís do Maranhão, na terra do doutor, quase 400 unidades, uma assembleia de entrega do condomínio, a Assembleia Geral de Instalação que o doutor falou. Nós tivemos presença maciça, mais de 300 pessoas dentro de uma assembleia. Quando que isso ia ser possível? Doutor, desculpa interromper, mas eu tinha que trazer esse caso para vocês. Não, perfeita a sua colocação. Está tocando muito bem, obrigado. Maravilha, perfeita a sua colocação. Então, já vimos 2 tipos de assembleias, a AGI e a AGO. A AGO com previsão específica lá no artigo 1350 do Código Civil. E aí passamos para um terceiro tipo de assembleia. A Assembleia Geral Extraordinária. Ela não possui previsão em lei de uma periodicidade para que aconteça, podendo ocorrer a qualquer momento, para tratar de qualquer assunto, inclusive aqueles deliberados na Assembleia Ordinária. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? O fato de existir uma previsão no artigo 1350 para que alguns assuntos sejam deliberados pela massa condominial, eventualmente, havendo a necessidade de rediscutir aquele assunto, não se precisa esperar por mais 12 meses para realizar esse tipo de discussão, podendo se convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para decidir os assuntos previstos lá no artigo 1350. Um exemplo muito claro, taxa condominial. Eventualmente foi feita uma assembleia ordinária no mês de dezembro de 2019, por exemplo, e hoje, mês de agosto, o condomínio de 2020, o condomínio percebe que aquela aprovação da taxa condominial lá em 2019 já não suporta o pagamento das despesas do condomínio, sendo necessária uma atualização dessa taxa. Então, pode ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para se discutir o rateio das despesas do condomínio. Matéria essa prevista para a Assembleia Geral Ordinária, podendo, porém, ser discutido também numa Assembleia Geral Extraordinária. Onde é que a gente tem a previsão legal desse tipo de assembleia? Lei 4591, lá de 64, a famosa lei de condomínios, que, ao contrário do que alguns pensam, ela não foi revogada, o Código Civil de 2002 passou a tratar alguns assuntos, e esses assuntos tratados pelo Código Civil, sim, excluem a aplicação da Lei 4591, mas tudo aquilo que não foi abordado pelo Código de 2002, o Código Civil, a Lei 4591 segue valendo. Então, diz o artigo 25, ressalvado o disposto no parágrafo 3º do artigo 22, poderá haver assembleias gerais extraordinárias
convocada pelo síndico ou por condôminos que representem 1/4, no mínimo, do condomínio, sempre que o exigirem os interesses legais. Então, percebam que aqui na lei de 64 a gente já tinha essa previsão, e o Código Civil, em diversas passagens dos seus artigos, lá no título de condomínios edilícios, ele também traz essa possibilidade. Exemplo, o artigo 1349 do Código Civil, que trata da destituição do síndico. É preciso ser convocada uma assembleia para fazer essa destituição. Seria uma Assembleia Geral Extraordinária, já que esse tema não está previsto no artigo 1350, que trata da Assembleia Geral Ordinária. Avançando um pouquinho, a gente começa a falar de modo e formas de convocação dessa Assembleia. O que é que o Código Civil nos traz? No artigo 1334, ele vai dizer que a convenção do condomínio determinará, no inciso 3º, a competência das assembleias, ou seja, os assuntos que serão tratados, e a sua forma de convocação. Então, perceba que o modo como se dará a convocação para a Assembleia, ela vai ser prevista diretamente na na Convenção Condominial. E o quórum também vai estar previsto, além daquele já disposto no Código Civil, também na Convenção. Outro artigo que fala disso, da forma de convocação, onde deve estar prevista essa metodologia ser aplicada, é o artigo 1350. Já comentado no slide anterior. Convocará o síndico anualmente, Assembleia Geral Ordinária, reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na Convenção. Então, percebam que o Código Civil determina essa competência para a Convenção Condominial. E quem pode convocar uma Assembleia? A primeira figura é o síndico, ele é o gestor condominial, é ele que cuida do condomínio, ele que administra aquele empreendimento. Segunda possibilidade, disposta no parágrafo 1º do artigo 1350 do Código Civil, 1/4 dos condôminos. Então, a massa condominial se reúne, faz o requerimento, assina e convoca uma assembleia. E aí surge uma dúvida. Condômino inadimplente pode assinar essa lista? O condômino inadimplente pode convocar uma assembleia? Sim. Nós não temos no Código Civil ou qualquer outra legislação a vedação para que o inadimplente faça a convocação. Ele pode, naquele momento, estar inadimplente, convocar e, à época da assembleia, ter regularizado sua situação financeira, podendo, inclusive, participar da assembleia condominial. E a terceira figura é o juiz. Se, eventualmente, a assembleia não se reunir, seja por convocação, por falta de convocação do síndico ou por não obediência da convocação de 1/4 dos condôminos, o juiz pode decidir o assunto ou pode, inclusive, como já vi em algumas decisões, determinar a convocação em dia, hora e local para a realização dessa assembleia condominial, para que os condôminos possam exercer o seu direito e decidir o melhor caminho do condomínio. Então, como vimos, a forma deve ser aquela prevista na convenção, que normalmente se dá de maneira escrita, entregue mediante protocolo aos condôminos, ou seja, a convocação é elaborada mediante um edital, esse edital é encaminhado aos condôminos, os quais precisam dar o seu recebimento. Algumas convenções trazem, inclusive, a obrigatoriedade do envio de carta protocolada, o famoso AR. E uma outra situação, a publicação do edital nas áreas comuns do condomínio, dando publicidade àquele ato, fazendo esse momento o mais transparente possível. E aí uma observação que vem lá no artigo 1334 do Código Civil. É importante que todos os condôminos sejam convocados na forma prevista da convenção. Perfeito? E aí eu trago aqui para vocês exemplos de convenção. Isso aqui é a convenção de um condomínio que trabalha conosco lá no escritório, e aqui eu destaquei, na verdade, já alguns pontos para vocês, onde cabe ao síndico, né, o artigo 24 dessa convenção diz que cabe ao síndico indicar hora local para a realização da assembleia, ou seja, ele convoca indicando a hora e o local para essa realização. E o artigo 25 traz algumas formas para que isso aconteça. A primeira é estabelecendo uma antecedência,
de 8 dias úteis para que aquela convocação seja feita. Então, o síndico precisa lançar a convocação por meio de edital, levando ao conhecimento dos condôminos, e somente depois daquilo, após 8 dias úteis, a assembleia será realizada. E por que isso, meus amigos? Para que os condôminos possam se programar, possam conhecer do tema, possam conhecer e discutir mais aprofundadamente com um grupo menor de condôminos as pautas que serão deliberadas, para que cheguem na assembleia fundamentados para tomar as decisões. Exemplo, prestação de contas. A prestação de contas normalmente fica disponível no escritório do condomínio, na administradora. Então, esses 8 dias úteis podem ser disponibilizadas as contas para que os condôminos tenham acesso a elas, para analisar e não ter que se fazer uma assembleia muito longa quando fosse discutir a prestação de conta. E lá no final, aliás, aqui no meio ela vai falar que a forma de convocação é por e-mail, esse e-mail deve estar cadastrado, ou então através de divulgação de edital nas áreas comuns, para aqueles moradores que não tiverem o cadastro atualizado, o e-mail informado, ou eventualmente, inclusive, não utilizem dessa ferramenta. Esse aqui é um outro exemplo de convenção, de um outro condomínio com o qual eu trabalho, que tem uma peculiaridade, inclusive, que eu vou tratar um pouco mais à frente, inclusive, com o Alessandro. Ela trata o artigo 9 de Assembleia Geral Ordinária e diz que será convocada pelo síndico e essa assembleia deverá ter local, deverá acontecer no próprio condomínio, no período compreendido no decorrer do primeiro trimestre do exercício, e a ela compete. Meus amigos, percebam uma coisa. O artigo 1350 do Código Civil diz que, a Assembleia Ordinária deve ser realizada no período de 12 meses, deve ser realizada anualmente, sem determinar um prazo para que ela aconteça dentro desses 12 meses. Mas essa convenção aqui nos traz a informação de que deve ser realizada no primeiro trimestre. Qual é a orientação que eu sempre dou para os condomínios que trabalham conosco lá no escritório? Que a minha função é de fornecer segurança jurídica para a atividade do síndico. A lei não diz que tem que ser realizado no primeiro trimestre, no último trimestre, mas se a convenção está estabelecendo dessa maneira, vamos cumprir, vamos seguir a norma convencional interna do condomínio. E aí, avançando um pouco mais, falando de quem pode participar da Assembleia, temos que fazer a leitura do artigo 1335, inciso 3º do Código Civil, que diz que são direito dos condôminos, no inciso 3º, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quites. É algo que acontece com muita recorrência no Nordeste, especialmente em São Luís, a participação de inadimplentes na Assembleia. Percebam que o dispositivo legal do Código Civil veda, inclusive, a participação. Ele sequer poderia estar naquele ambiente. E por que eu faço essa ressalva? Porque muitas vezes o inadimplente é aquele sujeito, aquele indivíduo que causa o tumulto na Assembleia visando um interesse próprio. Então, é possível que o síndico extraia essa figura inadimplente do ambiente da Assembleia. Porém, à medida que o síndico permite a participação do inadimplente nessa Assembleia, ele não pode de maneira alguma constranger aquela pessoa, dizendo, olha, você infelizmente não pode participar por estar inadimplente, não pode se manifestar, alguma coisa do tipo. Isso não é permitido. E uma segunda observação que eu faço, ainda sobre o 1335, é que essa regra não é absoluta. Existem assembleias onde os condôminos inadimplentes têm o direito de participar. Um exemplo, sorteio de vagas. Outro exemplo, naquelas onde o quórum determinado para aquela assembleia é um quórum específico. Mais um exemplo, alteração de convenção, que exige um quórum mínimo, um quórum qualificado, um quórum especial de 2/3. Então, o condômino inadimplente, ele vai ter que participar, inclusive para que haja a possibilidade de se alcançar aquele quórum. Então, seguimos a máxima de que, para toda regra, há exceção, inclusive para a participação e voto do condômino inadimplente nas assembleias condominiais.
E aí chegamos no ponto mais relevante desse momento, que é a assembleia virtual dentro desse cenário que estamos vivendo. Os condomínios, como eu disse, alguns trazem na sua convenção a exigência da realização da Assembleia de Prestação de Contas, Alessandro, no primeiro trimestre. E a partir do dia 19 de março, salvo engano, a OMS começou a determinar as restrições em razão do Covid-19. E alguns condomínios se viram impossibilitados de fazer essas assembleias em razão de tudo que estava acontecendo. E alguns assuntos eram muito relevantes. Por exemplo, eleição de síndico. Outro exemplo, prestação de contas. E aí, dentro desse cenário, além das normas previstas pela ONS, as orientações de precaução para o contágio, surgiram também os decretos estaduais, que proibiram a realização de reuniões, de festas e eventos que vierem a gerar aglomeração. Entretanto, os condomínios seguiam com aquela necessidade de realizar as assembleias. Foi quando surgiu a necessidade da assembleia virtual. E aí, Alessandro, acredito que vocês tenham passado dentro da especialidade de vocês com algumas dúvidas dos síndicos, dos profissionais de administração condominial, das administradoras e dos próprios jurídicos de condomínio sobre a possibilidade da realização de assembleias condominiais. Me fala um pouquinho, aconteceu realmente essa dúvida lá com vocês na Cindy Hub, ao tratar, dentro desse cenário de pandemia, da possibilidade ou não da realização de uma assembleia condominial? Foi exatamente isso, meu amigo, que aconteceu. Você imagina só, em março, a pandemia estourando, a gente com notícias terríveis sobre os acontecimentos e os síndicos tendo que tomar uma série de decisões, inclusive, como você bem disse, sobre a reeleição. Como vocês sabem, muitos bancos acabam travando o acesso às contas quando vence o mandato do síndico. Então, os síndicos se viram desesperados. Como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu faço para solucionar esse problema? Então, nós, diante disso, nós começamos a estudar, dentro do Cindy Hub, como ajudar esses síndicos para que fosse garantido todas as rotinas que aconteciam numa assembleia presencial para que ela se replicasse da forma virtual, para garantir com que toda assembleia pode ser impugnada. Mas qual que é o que a gente bate muito lá nos cursos que a gente dá dentro do Cindy Hub? É garantir que a boa-fé objetiva, que a boa-fé na realização das assembleias sejam garantidas. O doutor sabe, o doutor está há muitos anos aí na área jurídica, e a gente sabe que se você seguiu o Código Civil, seguiu a convenção, seguiu o regimento interno, seguiu a 4591, nos artigos que ela ainda estão válidos, então você garantiu de uma certa forma que o que poderia dar errado não vai dar. Sempre existe no condomínio aquele condomínio mais complicado, aquele que vai querer dizer que aquilo não é certo, não deve ser feito daquela forma, mas eu entendo que a partir do momento que você tem a boa-fé objetiva como propósito no seu condomínio, e tem uma outra coisa que você muito bem sabe, tem condomínios que são praticamente cidades. Então, os síndicos são prefeitos dessas cidades e tem que tomar decisões muito relevantes e que, se ele não conta com o apoio jurídico de grandes escritórios, como o escritório do doutor, como é que ele resolve certas questões? Então, lá em Santa Catarina, o que a gente tem ajudado esses síndicos? A gente tem dado toda a parte técnica, ajudado com ferramentas técnicas para a realização das assembleias, para garantir a estrutura de uma assembleia presencial, que ela fosse replicada de forma online, de forma que você tenha segurança de tomar decisões. Vou dar um exemplo muito interessante. Hoje nós estamos vivendo no mundo online. Hoje as relações estão diferentes. Então, nós tivemos um condomínio, como eu falei agora há pouco, da grande Rose Silva, que é uma síndica lá de Santo Amaro da Imperatriz. Tinha um condomínio que estava com um problema imenso. O síndico queria renunciar. Só que como é que fazia esse trâmite? Estava bloqueada a conta do banco. Nós os ajudamos a realizar a assembleia. Só que lá tinha um agravante, era um condomínio de baixa renda.
Muitas das pessoas eram idosas, estavam com mais de 60 anos e não tinham acesso à internet. Então, munidos de um senso de coletividade, a gente buscou alguns parceiros do SindiHub, como foi o caso da Pontual Cobrança. Nós levamos essa dificuldade para a Pontual disse, eu vou ceder os aparelhos para que as pessoas que não os tenham possam participar dessa assembleia. Olha que coisa incrível, uma empresa que já atuava dentro do condomínio como garantidora, não tinha o porquê fazer nada de diferente do que já fazia dentro do escopo que foi contratada, entendeu a necessidade do condomínio e cedeu quase 2 dezenas de aparelhos celulares para as pessoas poderem participar. Olha que coisa incrível. E é isso que é o SindiHub, é isso que é o Papo Condominial, é isso que é o CONASE, é união, é todo mundo juntos pela mesma causa, que é capacitar ainda mais o segmento condominial, é juntar todo mundo no Brasil. A gente está falando todo mundo a mesma língua. Queremos que o síndico lá do Maranhão, lá da terra do Dr. Rodrigo, esteja próximo da gente, que a gente consiga replicar em muitas cidades o que a gente faz em Santa Catarina, o que a gente faz em São Paulo, o que a gente faz no Maranhão. Vejam só. Olha aqui, como é que são as coisas, né, doutor? Como é que a gente faz com que isso... Hoje eu estou aqui contigo, eu aqui no palco 2, você aí no palco 1, a gente trazendo conhecimento do sul do Brasil e do Nordeste. Olha que coisa incrível. Do Norte, Centro-Oeste, São Paulo, todos os síndicos unidos pelo mesmo propósito. Segmentar, melhorar, capacitar a área condominial. Esse é o nosso propósito no SindiHub. E tenho certeza que é o propósito dos meus 2 grandes amigos, Sérgio e Daniel, fazer com que esse segmento esteja cada vez mais unido, cada vez mais forte, porque sem todas essas pessoas a gente não conseguiria fazer o que a gente está fazendo hoje. Doutor, eu sou italiano, eu sou falador, então toca aí com esse conhecimento maravilhoso que você está trazendo aqui para a gente. Vamos lá. Então, com a chegada do Covid, a gente entrou na área condominial no meio desse limbo, né? Algumas pessoas, posso fazer, não posso fazer a assembleia virtual, como fazer? Primeiro, no Código Civil, não há proibição para a realização de assembleia virtual. Portanto, baseado lá no princípio da legalidade, que está na nossa Constituição Federal, que diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, traduzindo em miúdos, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então, não havendo essa proibição, poderia ser realizada a assembleia virtual. Como o André, da Superlógica, bem colocou, ele realizava há 10 anos já a assembleia virtual, sem qualquer problema. E temos outras normas que trazem uma semelhança com o direito condominial no ponto em que determinam, possibilitam a aplicação da assembleia virtual. Uma delas é a lei das ACIAs e a outra, a lei da multipropriedade, que já constam em seus dispositivos a possibilidade da realização de assembleias virtuais. Um ponto de atenção, as convenções condominiais e seus dispositivos. A gente viu, momentos atrás, em outros slides, 2 exemplos de convenções, sobre as quais vamos discutir ainda um pouco mais aprofundado, mas onde havia uma que trazia uma redação dizendo que a assembleia deveria acontecer no próprio condomínio, e isso suscitou algumas dúvidas com relação a essa realização. E aí o que é que os jurídicos, os advogados do Brasil, em sua maioria, resolveram fazer para garantir a segurança jurídica, que é o nosso dever enquanto patronos de condomínios, na busca de uma solução para esse problema. Buscamos o judiciário. Só voltar aqui um pouquinho. Essa foi uma decisão, inclusive, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, onde um condomínio, obviamente aqui do estado de São Paulo, buscou o judiciário para que fosse autorizada a realização de assembleia virtual. E a decisão foi, obviamente, positiva. Afinal de contas, o condomínio precisava
realizar aquela assembleia, buscou uma segurança jurídica em razão da dúvida que poderia existir dentro daquele ambiente condominial, e um magistrado resolveu, em sua sentença, em sua decisão, acatar o pedido e declarar a possibilidade de realização da assembleia virtual. E por que essa dúvida? Nesse primeiro exemplo, do artigo 24, aqui o síndico ele tem a possibilidade de indicar o local para realizar a assembleia. E aqui não precisa ser local físico. O local pode ser uma plataforma virtual. Então aqui, nessa convenção condominial, eu não vejo qualquer razão para se suscitar dúvidas sobre a possibilidade da realização de uma assembleia virtual. Entretanto, nesse outro exemplo, no artigo 9º dessa convenção, diz que terá lugar no próprio condomínio. Então, essa redação poderia levar ao entendimento de que haveria a proibição, porque ela teria que ser realizada no ambiente físico daquele condomínio. Então, a saída mais segura, nesse momento, foi realmente buscar o judiciário, e muitos de nós, advogados condominiais, fizemos isso. Em um determinado momento, depois de diversas decisões proferidas pelo Brasil, surgiu a Lei 14.010 de 2020, proveniente do projeto de Lei 11.79, também desse ano, que passou a regulamentar de forma clara e objetiva a realização das assembleias virtuais no ambiente condominial. E nessa lei, os artigos que nos interessam são os artigos 12 e 13. Aqui eu vou ter um pouco mais de atenção e parar um pouco mais na leitura para tentar traduzir alguns conceitos para vocês. O artigo 12 diz: a Assembleia Condominial, inclusive para fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, meus amigos, aqui uma observação. Nessa parte destacada em amarelo, é um acréscimo à norma. Todas as razões para a realização de uma assembleia condominial estão previstas, estão possibilitadas através dessa lei, inclusive as dos artigos 1349 e 1350. O 1349 trata da destituição do síndico e o 1350 trata da Assembleia Geral Ordinária. Então, até essas duas, para que não ficassem dúvidas, foram implementadas, aceitas, previstas nesse artigo 12. E a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020 por meios virtuais. Em caráter emergencial por quê? Porque essa lei, ela é em caráter emergencial. Ela está para regulamentar esse estado de pandemia que estamos vivendo. Por isso ela tem vigência até o dia 30 de outubro de 2020. E aí, deixou muito claro que podemos fazer a assembleia pelos meios virtuais, nas quais a manifestação de vontade do condômino vai ser equiparada à sua assinatura presencial. O dispositivo legal diz que a lista de presença, aquela que nós assinamos ali todas as vezes que vamos iniciar uma assembleia condominial, ela está dispensada. Basta que haja a manifestação de vontade. Vamos ver um pouco mais à frente que... Tem a gente com tanto conhecimento. Vamos lá. Agradecer, né, o pessoal que ficou com a gente ali no chat, brincando, dizendo que tinha sido a hora do coffee break, paramos para o almoço. Vamos em frente agora, o coffee break já passou. Bom, a gente estava discutindo aqui sobre a assembleia presencial virtual, né, fazendo o paralelo, e paramos aqui no momento da convocação, onde eu vinha dizendo que a assembleia virtual ela deve obedecer todos os ritos da presencial. Todos, sem exceção. Inclusive, a gente precisa acrescentar algumas coisas. Por ser uma novidade, temos que trazer no edital clareza sobre a plataforma, detalhes de acesso, informar que poderão ser aceitas as procurações, de que forma essas procurações serão aceitas, pois o ambiente virtual simplesmente vai obedecer às normas do presencial. Durante o desenvolvimento da Assembleia, também seguimos com as mesmas obrigações, com os mesmos ritos da presencial.
há de haver a leitura do edital de convocação, a nomeação de um presidente e de um secretário. Essa foi uma dúvida recorrente que eu vi dentre os condomínios. Já que é virtual, eu não preciso ter um presidente? Sim, precisa. Precisa de um secretário? Também, porque eventualmente eles vão ter que até assinar um documento que venha a ser digitalizado ou ratificar o documento na ato digital. Então, a gente precisa ter a participação de um presidente e de um secretário. Precisamos assegurar também a participação efetiva dos condôminos, ou seja, a convocação lá tem que ser feita para que todos eles venham, com base no artigo 1354 do Código Civil. Se eventualmente documentos forem apresentados durante a Assembleia Virtual, esses documentos devem acompanhar a ata. A redação da ata com informação dos presentes, foi aquilo que eu falei anteriormente, dispensamos, muitas das vezes não, dispensamos realmente, com base no artigo 12 e 13 da nova lei, a necessidade de uma lista de presença física. Ela pode ser tranquilamente esquecida dentro da Assembleia Virtual. Os condôminos não vão precisar assinar, sua manifestação de vontade, a manifestação de vontade dos condôminos já assegura a sua presença. Possibilidade de ata digital. O que eu quero dizer com isso? Que não temos necessariamente que produzir um material físico para registrar essa ata perante um cartório. Pode ser levado o vídeo para o cartório, e o cartório vai reconhecer aquela documentação digital como válida para o registro do ato. E uma opção que alguns condomínios adotaram foi a de levar um tabelião para o ambiente virtual, para que esse tabelião, ao final, registrasse uma ata notarial, ainda dentro daquele cenário de limbo, desde a pandemia até o advento da Lei 14.010. Alguma observação aqui, Alessandro, gostaria de fazer? Olha, vou dizer que eu estou muito satisfeito e muito grato por tanto conhecimento, doutor. Estou muito satisfeito. E esses pontos que você está abordando são exatamente os pontos que a gente percebe que são as maiores dúvidas dos síndicos, que é como fazer a ata, como preparar, se tem presidente, se tem secretário, se registra, se não. São todos pontos extremamente importantes, que a maior parte dos síndicos talvez não estão fazendo as assembleias virtuais porque desconhecem que não é difícil. A tecnologia é um caminho sem volta. Normalmente, vem primeiro a tecnologia, depois a legislação acompanha. Nós temos aí, como o doutor falou, a Lei 14.010. Qual que é o problema dessa lei? Ela tem prazo de validade, 30 de outubro. Essa é a minha maior preocupação. Só que a Assembleia Virtual não vai parar em 30 de outubro. Na verdade, é um caminho sem volta. Então, por isso, eu entendo que o mais importante é adeque o seu condomínio a essas condições. Você vai perceber cada vez mais as pessoas, a felicidade das pessoas poderem participar, pessoas que não participavam nas assembleias, o brilho no olho de poder decidir sobre o local que moram, que habitam, que são condôminos, é uma coisa, é uma sensação indescritível. Verdade, é isso aí. Então, avançando, pontos de atenção, isso aqui eu lembrei ao assistir uma live, onde inclusive o Prandini, que esteve aqui conosco no talk show, ele fez uma observação de que nas assembleias virtuais que ele realizou, ele estava adotando a possibilidade de assembleia aberta. O que é a assembleia aberta? É aquela que permanece instalada, porém com uma data específica para o seu fim. Isso aqui é possível, o judiciário tem reconhecido como legal, diferente da assembleia permanente, que é aquela que é instalada sem data para terminar. E isso aqui o judiciário tem rechaçado. Então, esses dois pontos aqui precisam ser observados na realização de uma assembleia virtual. Voltando a falar de documentos, né, a ata que vai ser registrada, como eu disse pouco antes, ela pode ser um documento originalmente digital, em vídeo, em áudio, e isso vai ser registrado no cartório. Qual é a dificuldade? É porque os membros da Assembleia precisariam ter um certificado digital para validar. Então, é um documento mais complexo, é um documento mais robusto no sentido da segurança, entretanto, também demanda uma complexibilidade, uma despesa maior para os condôminos que vão ter que possuir um certificado digital. Por outro lado, o documento digitalizado,
é aquele onde se extrai uma ata, e aí o Alessandro, há um tempo atrás, bem colocou, que algumas plataformas, elas geram relatórios, geram a própria ata, e aí o secretário e o presidente da sessão assinam, e aí levam para o cartório para digitalizar nos formatos aceitáveis. Essa informação aqui, agradecer até a minha amiga doutora Marcela Godin, recebi dela, foi uma live que ocorreu lá em São José dos Campos, onde a doutora Ana Paula Almada, que é do primeiro registro de imóveis lá de São José dos Campos, disponibilizou esse documento para a gente apresentar hoje aqui. Também documento dela, isso aqui pode variar de cartório para cartório, apesar de existir uma legislação própria para tratar isso, mas trata dos documentos que precisam ser apresentados. O requerimento assinado pelo representante legal, o requerimento do quê? O requerimento do registro, onde o síndico diz, olha, gostaria de registrar essa ata. A própria ata, assinada pelo presidente e pelo secretário, seja digital ou seja na maneira física. E aqui a confirmação da dispensa da lista de presença. Nós não precisamos ter aquele documento físico onde os condôminos assinaram registrando a sua presença no evento do condomínio. E aí vieram as consequências dessa virtualização, né? Temos aqui, nesse slide, uma reportagem recente do mês de junho, onde foi verificada a adesão às reuniões nos condomínios com aumento em dobro. Era de 30% a participação, passou para 60%. Então, essa maior participação dos condôminos vai refletir positivamente no condomínio, ao passo que a gente passa a ter mais condôminos interagindo, mais condôminos manifestando seus interesses no andamento daquele empreendimento condominial. A possibilidade de alcançar quórums qualificados, né, como o Alessandro bem colocou mais cedo também, mais que dobrou em alguns casos, condomínios que tiveram 100% de adesão nas assembleias condominiais, que passaram a ser também mais tranquilas. Nós vimos aí nas redes sociais uma série de vídeos, fotos de assembleias conturbadas, inclusive com vias de fato, brigas efetivamente. E as assembleias virtuais proporcionam essa tranquilidade para o condômino. Afinal de contas, você tem toda uma condição técnica de conduzir aquela assembleia de modo que ela seja feita com bastante tranquilidade. Por fim, ainda dentro dessas consequências, eu coloquei as assembleias mais seguras. Não só seguras no aspecto do Covid, né? Cada um vai estar na sua casa, com distanciamento, sem a necessidade do contato pessoal, mas também em razão da segurança jurídica que algumas plataformas proporcionam. Vai estar tudo gravado, seja em áudio, seja em vídeo, então a gente vai ter a condição de, eventualmente, se instalando uma discussão, foi dito isso, foi dito aquilo, vamos checar a gravação, vamos checar o vídeo, para realmente verificar o que ocorreu. E aí eu faço um contraponto de uma assembleia ocorrida lá em São Luís, foi uma assembleia de instalação, onde precisava acontecer, o condomínio não tinha condições de realizar essa assembleia de forma virtual, e primeira coisa que gerou, aglomeração. Segunda, a desobediência das normas e protocolos que foram estabelecidos. Para que vocês tenham ideia, meus amigos, nessa imagem, antes, quando estava vazio, as cadeiras estavam todas ordenadas. E à medida que as pessoas foram chegando, elas foram se aglomerando, juntando, e aí perdeu a forma que tinha sido disponibilizada pela administração do condomínio. Ocorrendo a desobediência do distanciamento e também pessoas sem máscaras. E aí vem o absurdo, né? Tem uma setinha vermelha marcando ali, vocês podem ver um cooler de cerveja. Os condôminos aproveitaram aí para tomar uma cerveja durante a assembleia. Afinal de contas, acredito que estavam com saudade desse ambiente de confraria. Por fim, o risco aqui foi bastante elevado pela contaminação do Covid-19. E aí, qual o futuro das assembleias condominiais? O Alessandro colocou ainda há pouco. Até o dia 30/10, temos a Lei 14.010. Depois disso, acabou, não poderemos mais fazer? No meu entendimento, não. Já era possível antes e vai continuar sendo possível. Basicamente por quê? Porque não há proibição para a realização desse tipo de assembleia, a não ser que haja vedação na própria convenção. Se a convenção vedar, aí sim o condomínio não pode fazer. Mas é raro que isso aconteça, muito raro. As assembleias normalmente não costumam determinar, as convenções não costumam determinar o local de realização. Então,
grande parte dos condomínios vão conseguir realizar. E passa a ser uma tendência. As pessoas estão mais digitais. A gente paga conta pelo celular, a gente se relaciona através das redes sociais pelo celular. Viramos pessoas digitais. Por que não trazer essa realidade para dentro do condomínio? As assembleias digitais, virtuais, online, telepresenciais, são uma realidade que passaram a ter... Aliás, é uma realidade que passou a ter uma força muito maior com o advento do Covid-19, porque fomos obrigados a ter que utilizar essa ferramenta. E, por fim, dentro desse futuro das assembleias condominiais, existe um projeto tramitando, o PL 548 de 2019, que vai fazer um acréscimo ao Código Civil, vai acrescentar o artigo 1353-A, que vai tratar da possibilidade da assembleia virtual. Esse projeto é da senadora Soraya. Confesso que eu não sei falar esse nome dela, mas está tramitando. E os pontos que eu quis destacar aqui na própria emenda é permitir votação pelo meio eletrônico, ou seja, esse projeto de lei traz essa possibilidade, ou por outra forma, que é a coleta individualizada de votos. A gente vai tratar disso aqui mais na frente. Mas a redação do artigo 1353-A, que seria colocado, inserido no Código Civil, ele diz o seguinte: quando o quórum especial, porventura exigido em lei, não for alcançado nas convocações presenciais, a deliberação poderá ser tomada posteriormente, mediante votação eletrônica dos condôminos. Então, vamos ter dentro do Código Civil, caso venha a ser aprovado esse projeto na forma que está, a possibilidade da Assembleia Eletrônica, da Assembleia Virtual. E aí, no parágrafo 2º, ela traz essa outra possibilidade, que se não houver proibição expressa na convenção, esse quórum poderá ser buscado através da coleta individualizada dos condôminos, da assinatura na lista presencial, por um prazo não superior a 30 dias. O que é isso na prática? A assembleia aconteceu, não há proibição no regimento, na convenção, a lista de presença, com uma ata pré-formatada, vai ser enviada para os condôminos de forma individual, eles vão ter acesso à leitura da ata e, eventualmente, assinar ali, contabilizando, então, o quórum necessário. Meus amigos, a Assembleia Virtual já é uma realidade. A gente precisa aceitar e precisa começar a se habituar a utilizar essa ferramenta. Não há outro caminho. Concorda, Alessandro? É isso aí, meu amigo. Esse não há outro caminho, é o que você disse. Elas já estão acontecendo, os síndicos têm que se atualizar, têm que se preparar, e o segredo de uma boa Assembleia Virtual é preparação. Organize-se, converse com a sua administradora, tenha os contatos atualizados dos condôminos, comece desde aí a sua preparação, prepare um edital com as regras do jogo, aonde vai acontecer, de que forma, o que tem que ser respeitado para que ninguém possa alegar assuntos. Obviamente, qualquer um pode até o judiciário tentar impugnar uma assembleia, mas é diferente você ter fundamento para isso. A partir do momento que você garantiu uma cronologia de que as coisas fossem acontecer de uma forma minimamente segura, com tranquilidade, com acompanhamento de um jurídico que tenha conhecimento na área condominial, isso ajuda muito e faz com que o próprio condomínio cresça. A evolução acontece naturalmente. Verdade, é isso. Então, sobre a Assembleia Virtual, era o que havia a ser dito. A gente passeou aqui um pouco pelo Código Civil, por algumas convenções, tratamos de alguns pontos que diferenciam essa Assembleia Virtual, em razão do que você bem acabou de colocar, da transparência, da informação, de seguir os procedimentos, e agora está na mão do síndico. Havendo a necessidade, faça, não tenha medo, a gente pode fazer. E depois do dia 30, não há impedimento. Continue fazendo. Se o seu condomínio se adaptou melhor à Assembleia Virtual, siga nesse caminho. Vai ser muito mais prático, muito mais prazeroso e muito mais seguro. Termino assim, Alessandra, a minha fala. Agradeço aos patrocinadores novamente, a Pontual Cobrança, a Superlógica, a Market For You. Agradecer ao convite que me foi feito pelo Sérgio Craveiro da Conase, por você da SindHub, pelo Daniel do Papo Condominial. E simplesmente agradecer essa oportunidade de estar aqui com pessoas que eu sou fã. Muitos
que vão passar por aqui hoje. Eu vou até pedir autógrafo no final, porque só tem fera nesse congresso. O Web Congresso Condominial chegou para ficar.